Cada grupo indígena desenvolveu sua cultura e modo de vida em resposta ao ambiente em que vivia, desde as florestas densas da Amazônia até o litoral e o cerrado. Vamos entender algumas das maiores culturas indígenas e como elas moldaram a sociedade. Primeiro vamos falar dos Tupi-Guarani. O grupo Tupi-Guarani é talvez o mais conhecido principalmente porque muitos dos primeiros contatos entre os europeus e os indígenas no litoral brasileiro ocorreram com tribos dessa família, Tupi-Guarani. Então os Tupi-Guarani, eles tinham uma experiência, uma prática, muito grande como navegadores e como pescadores, vivendo principalmente no litoral e nas florestas ali da Mata Atlântica, ali da costa, de toda a costa do Brasil. Suas aldeias eram compostas por grandes malocas, que eram as construções comunitárias que abrigavam várias famílias nessas malocas. A cultura Tupi-Guarani valorizava a agricultura com o cultivo da mandioca, do milho e outros tubérculos, sendo que eles eram fundamentais para a subsistência desse povo. Eles também tinham uma rica tradição oral, com mitos e lendas que explicavam a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza. Falei aqui agora dos Tupi-Guarani. Agora falando dos Macro-G, que ficavam ali mais para o interior, tá? Então, no interior a gente encontra povos da família linguística Macro-G, como eu vou citar o Kaikang e o Xavante. Kaikang e o Xavante. Esses grupos habitavam as áreas ali de Cerrado e as regiões de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado. Então pegavam um pouco da Mata Atlântica e já o começo ali do Cerrado. Diferente dos Tupi-Guarani, os Macro-G tinham uma cultura mais marcada pela mobilidade, pela movimentação, pela migração e pelas relações bem complexas de clãs dentro das suas tribos, tá? Suas aldeias eram menores e mais dispersas, mais distribuídas. Os Tupi-Guaranis, eles tinham uma habitação mais em grupo e os Macro-G, as aldeias eram menores e mais dispersas, o que refletia aí um modo de vida mais dependente da caça e da coleta. Justamente para eles eles tentavam povoar os lugares onde estavam mais propícios para eles terem um sucesso ali na caça. Então, tinham que estar constantemente procurando esses lugares. No litoral, não. No litoral, praticamente os lugares, os pontos continuavam sendo sempre os mesmos, porque praticamente eram os mesmos lugares de pesca sempre. A estrutura social dos Macro-G era baseada em sistemas de alianças entre clãs e suas práticas culturais. Tinham os rituais de passagem, as danças cerimoniais, que eram profundamente ligadas às estações do ano e os ciclos da natureza. Falamos dos Macro-G, agora vamos falar dos Aruacs. Olha, na região amazônica, os povos aruaquês se destacavam pela sua habilidade em se adaptar ao ambiente florestal. Então, esses povos, eles viviam já em aldeias mais próximas a rios e eram mestres na agricultura de várzea, cultivando mandioca e outros tipos de alimentos em terrenos lamadiços e terrenos alagáveis. Então, quando a agricultura de várzea é justamente as culturas, o plantio, em lugares que tinham tipos de alimentos que tinham uma boa colheita para essas regiões de várzea. As canoas eram, inclusive, fundamentais para a sobrevivência desse povo, porque servia como meios de transporte e ferramentas de pesca. E até hoje se usa muito nessas regiões as canoas como meio de transporte. Diferente dos Tupi-Guarani, que teve um contato mais direto com os colonizadores, que estavam ali no litoral, os Tupi-Guarani, diferente, os Aruacs viviam em áreas mais isoladas, então permitiu eles manterem muito suas tradições por mais tempo, porque foram eles que tiveram um contato mais tardio com os colonizadores. Então suas cerimônias religiosas eram muito ligadas aos ciclos da natureza, Tinha o pajé, que é o líder espiritual, que desempenhava ali, que tinha um papel muito importante na condução dessas práticas. Olha, cada um desses grupos indígenas desenvolveu modos de vida específicos de acordo com o ambiente em que ele habitava e aí, consequentemente, foi criando uma variedade cultural muito rica e impressionante. Enquanto os povos do litoral, como os Tupi-Guarani, se concentravam na agricultura e na pesca, os povos do interior, como os Macro-G, já tinham uma vida mais voltada para a caça e para a coleta. Já os povos da floresta, que eram os Aruacs, desenvolveram ali técnicas agrícolas mais sofisticadas que aproveitavam o solo alagado ali da Amazônia.
Em algumas tribos amazônicas, um fato curioso, há uma relação muito especial entre o tempo e a natureza. Para esses povos, o tempo não é só uma linha reta, mas é um ciclo que se repete de acordo com as estações, o que reflete aí a visão de mundo, claro que reflete na visão de mundo que o ser humano faz parte de um todo maior que está interligado diretamente com a natureza. Essa diversidade cultural é um dos grandes legados, tá, dos povos indígenas brasileiros, e ela demonstra a capacidade desses grupos de se adaptar a diferentes ambientes e criar formas únicas de organização, tanto social, religiosa e econômica. Bom, fechamos aqui mais um tópico da nossa aula falando sobre a diversidade cultural dos povos indígenas, abordando ali desde o litoral ao interior, falando sobre a variedade de sociedades. Agora vamos para o terceiro tópico da nossa aula, avance junto comigo, que é a organização social e política dos povos indígenas. Vamos entender como eles organizavam suas comunidades, tinham suas hierarquias, suas chefias.